Bom, vamos lá então, oficialmente boa noite. A aula já inicia sendo gravada para que quem não conseguiu entrar possa assistir aí posteriormente. Hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, é a nossa última aula em relação aos 10 temas que foram ofertados. O tema de ontem, ele vai ser disponibilizado junto com a aula de hoje, lá no grupo oficial, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre curando a ferida emocional do rei bebê. O rei bebê, ele é um termo muito utilizado dentro da dependência química e eu posso dizer que faz parte da história de mais de 90% daqueles que são considerados adictos em recuperação hoje, tá? O rei bebê nada mais é do que uma criança ferida, né? São frustrações, eh, momentos aonde houve a necessidade de uma acolhida na infância e que a pessoa não teve, ou que teve, mas teve de uma forma totalmente desestruturada. E tudo isso faz com que a gente acabe realmente, né, tendo uma ferida, que é o que nós chamamos, uma ferida emocional. A diferença é que realmente nesse caso, a gente está falando de uma ferida emocional que ela é carregada por anos. Nós temos algumas feridas emocionais que ocorrem, que são feitas, né, no decorrer da vida. Mas aqui a gente está falando de uma ferida emocional que ela é carregada por muito tempo já. E às vezes o que acontece? Já desmistificando, né, algumas situações aqui. Às vezes o que acontece é muito, na maior parte das vezes, é que a gente acaba já não lembrando mais o que nos fere quando a gente está tratando de feridas a longo tempo. Então, alguns comportamentos, eles passam a ser de extremamente dificuldade, né, de extrema dificuldade para o terapeuta, porque nem o próprio paciente, nem o próprio interno, ele consegue mais lembrar ou trazer para você com uma grande, uma quantidade, né, boa de detalhes, algumas coisas que feriram ele lá na infância. Porque faz muito tempo, porque muita coisa aconteceu, porque em cima dessas feridas muitas coisas foram acrescentadas, né? Então, isso faz realmente com que o seu paciente, o seu acompanhante ali, o seu interno, ele já confunda as próprias emoções. Então, quando a gente tem um paciente, um interno, um acolhido, que ele apresenta sinais de rei bebê, a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque nem sempre nós vamos conseguir fazer o exercício de buscar a causa raiz e encontrar, de fato, essa causa raiz completa, né? Às vezes nós dizemos que nós vamos encontrar uma causa raiz danificada. Nós vamos chegar ao ponto de que realmente houve algo na infância, mas nós não vamos conseguir buscar na complexidade, né, exatamente no contexto completo do que aconteceu. E aí, a gente vai precisar fazer a entrada de redução de danos e reduzir os danos, como a gente falou aí na última aula, tentar reduzir os danos daquela emoção, mesmo não tendo conseguido atingir a causa raiz por completo dessa, desse sentimento aí, tá?
Então, o nosso curso hoje é Curando a Ferida Emocional do Rei Bebê, uma jornada acolhedora para transformar padrões imaturos em maturidade emocional e autoconfiança duradoura. Porque no decorrer a gente vai entender que o Rei Bebê, ele realmente é uma pessoa imatura, mas não é uma pessoa imatura que a gente fala que apresente sinais de infantilidade durante todo o tempo, mas alguns traços são característicos de uma criança, são características de uma necessidade é, de, de, de acolhimento contínuo, tá? Então, esse é um curso desenhado para guiar, né, o terapeuta, guiar aí nós, como pessoa, a uma profunda transformação, abordando os traços do rei bebê. O que os traços do rei bebê sempre vão apresentar? Eles vão apresentar um egocentrismo e uma baixa tolerância à frustração. E também, principalmente, a busca constante por aprovação. Então, essas são características muito visíveis e, ao mesmo tempo, para quem não fez ou não faz o estudo do assunto, acaba achando que é bobeira, parece que quer chamar atenção, e não liga que essas questões são questões que normalmente quem faz são crianças, são bebês. O bebê, quando ele quer chamar atenção e ele não sabe falar, ele chora. Se ele estiver sentindo dor, e ele ainda não sabe falar, ele chora, né? Quando ele é um pouquinho maior, que ele está babuceando já, começa a dizer algumas palavras, mas ele tenta falar e percebe que não é compreendido, automaticamente ele joga alguma coisa, ele se joga no chão, ele não entende o não, né? Então aqui a gente vem com a baixa tolerância à frustração, que é aquela criança que se joga ali no chão, não aceita aquilo, e na dependência química não é diferente, tá? Então, o que a gente busca no caminho para a maturidade emocional? Desenvolver controle sobre suas emoções. E mais uma vez aqui eu vou fazer aí um link dentre tudo que nós já conversamos. A maturidade emocional, ela só vai vir em um adulto, em um adolescente, alguém que já tenha suas opiniões formadas e faça uso da substância, quando a gente tem aí a utilização da inteligência emocional. E aí, a gente também vai falar sobre a autoestima saudável, que é construir uma autoimagem positiva e resiliente. Isso, a pessoa que tem essa síndrome que nós chamamos, ela não tem, né? Ela não se vê de uma forma positiva, ela passa a acreditar em algumas críticas que não são construtivas que ela recebeu ou que ela recebe no decorrer da sua vida, tá? E a inteligência relacional, que é diferente da inteligência emocional, que é cultivar conexões mais autênticas e equilibradas. Então, ter inteligência nos seus relacionamentos, né, nas conexões que a pessoa tem. Então, eu preciso me relacionar justamente com quem vai ter uma conexão mais autêntica, que vai me trazer mais equilíbrio. E o rei bebê, pessoa que tem a síndrome do rei bebê, ela é o contrário. Normalmente, ela costuma ter relacionamentos, relações, enfim, amigos, relacionamentos afetivos ou não, com pessoas que deem a ela a possibilidade de se desequilibrar, assim como as crianças, né? Uma criança não vai sentar com um adulto e brincar ou conversar de coisas que adulto gosta de brincar e conversar. Ela vai se simpatizar com um adulto que se mostrar a ela como uma criança. Quando a gente agacha no chão para brincar com uma criança, quando a gente faz, quando a gente faz uma brincadeira junto com uma criança, a gente está se igualando a ela. Então, ela entende que você, naquele momento, tem o mesmo nível que ela. E a mesma coisa é na dependência química. Por isso, o dependente químico, ele não consegue, ele se isola. Ele prefere ter um relacionamento com quem tenha naquele momento a mesma conexão com ele. Naquele momento, a conexão dele é apenas o uso do álcool ou da droga. Então,
o rei bebê, ele vem também para mostrar isso. Quando existe essa característica, a gente precisa ficar atento, porque pode ser sim que venha aí de algo mais profundo, tá? Aqui no módulo 1, compreendendo a ferida, que é a ferida emocional. O módulo inicial, a gente mergulha aí nas origens, né, e implicações psicológicas do rei bebê, desmistificando o termo e suas manifestações em adultos. A origem do rei bebê e suas manifestações. A origem do rei bebê, ela é realmente a nomenclatura que nós temos, né? Então, nós temos essa nomenclatura que originou dessa forma e ela vem realmente sendo trazida exatamente como esse termo, rei bebê. Por que rei bebê? Porque a pessoa que tem essa síndrome ou apresenta características dela, ela vai querer ser exatamente como um rei, mas ela não vai querer ser tratada como um rei, porque na forma que nós dizemos rei, ela vai querer ser tratada como um bebê. Então, é o rei bebê. Por quê? Vai ser tudo para ele. Porque muitas vezes uma criança, ela entende ali na escola, que tem outras crianças, muda, né? As fases vão mudando, o comportamento da criança vai mudando, vai alterando conforme o seu amadurecimento. A gente usa o termo rei bebê justamente porque no adulto ele vai querer ser o rei das atenções. Então, tudo aquilo que o bebê faz, ele também faz, mas ele se comporta ainda como um adulto. Então, não é exatamente as características de um bebê, né? E ele normalmente traz aí as manifestações por conta dessas feridas emocionais, que normalmente é a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e injustiça. Particularmente falando, eu tenho conhecimento de muitas, mas são muitas mesmo, muitas pessoas aí, que não tem nem a questão do uso da substância, mas carregam em si um sentimento muito grande de rejeição e não conseguem de jeito nenhum se relacionar com outras pessoas, porque tem sempre o medo da rejeição. Então, ou acabam atrapalhando e estragando o próprio relacionamento com o medo de ser rejeitado e já julgando a outra pessoa de rejeição, ou realmente já preferem nem se envolver, tá? E aqui a gente não fala nem só de relacionamento afetivo, homem-mulher, enfim, amoroso, mas a gente fala até mesmo de amizade, são pessoas que preferem ficar mais isoladas, porque tem o medo da rejeição, tá? E essa rejeição, quando a gente vai buscar um pouco mais a fundo, ela vai trazer algum momento, algum episódio familiar onde ocorreu essa rejeição na família, ou aonde a situação trouxe a sensação de rejeição. E essa sensação de rejeição, mesmo que os pais não quiseram transparecer, fica marcada, né? Ficou marcada aí na vida dessa criança e ela leva para a fase adulta, ela leva aí para o seu subconsciente. E é aqui que entra a questão do que nós falamos no início do curso. Se eu levo essa questão, né, esse momento aí que eu acabei de citar, que talvez não foi nem proposital, mas que gerou a sensação de rejeição pela família, lá na frente, lá no futuro, como não foi algo marcante, foi algo que foi sentido apenas por essa criança, eu não tenho memória de qual foi o momento. Eu só tenho a sensação e o sentimento. E é aí que fica a dificuldade da gente conseguir tratar e trabalhar o momento exato que essa sensação de rejeição, de abandono surgiu. Então, aqui é onde nós precisamos tomar muito cuidado, porque a gente vai encontrar as características infantis em relação a, a como eles reagem em certas emoções, mas a gente não vai conseguir buscar o momento, porque na verdade esse momento não existiu. Então, por exemplo,
para que essa informação fique bem clara. Uma criança que os pais trabalhavam muito na infância, ela acaba absorvendo ou tendo uma sensação de rejeição, mesmo que aos finais de semana a família passe junta, mesmo que à noite tenha aquele momento ali ainda, mesmo que curto, a criança tem uma sensação de rejeição, que muitas vezes ela não sabe nem expressar, ela nem sabe dizer que ela está sentindo, mas ela tem a sensação, porque as emoções elas são dessa forma, né? A gente às vezes não sabe o que está sentindo, principalmente quando é criança. E aí o que acontece? Ela leva essa sensação de rejeição para o resto da vida, mas ela não teve um momento de rejeição. Aquilo foi uma situação, né? Não tinha brigas, não tinha nada, mas ela levou para a vida uma sensação de rejeição. E em determinado momento, ela vai expor isso, né? Ela vai expressar isso de alguma forma, talvez tendo características de um rei bebê. E aí é onde a gente vai precisar tratar isso, entender isso, mas é aqui que muitas vezes a gente não vai conseguir ter um motivo, né, ter uma ação que ocorreu na vida dessa pessoa, mas nós vamos ter a emoção, nós vamos ter a sensação, tá? A mesma situação por abandono, o abandono, ele pode entrar até mesmo nesse mesmo contexto aqui que eu tentei trazer, em relação a uma família que o pai e mãe trabalham muito, e às vezes aqui, vamos aprofundar um pouco mais, seja uma família que realmente nem aos finais de semana, às vezes um sim, outro não, tem a possibilidade de se encontrar, de estar todo mundo junto, e às vezes quando está todo mundo junto, devido à carga da semana, está todo mundo cansado, aí acaba realmente que fica cada um para um lado, não tem uma interatividade. É uma criança que realmente vai crescer com um sentimento, mas não houve de fato, né? O ocorrido levou a essa sensação que gerou uma emoção, mas de fato não houve a ação de abandono, tá? Traços de maturidade emocional e suas raízes na infância. Isso é o que a gente também encontra muito, né, os traços de maturidade emocional com as raízes lá na infância, que é exatamente tudo isso que a gente falou aqui. Essa instabilidade, essa imaturidade, ela não vem de agora, ela não vem de coisas que aconteceram da fase adulta em diante. Ela vem de situações que ocorreram ou apenas sugeriram a sensação, como nós abordamos aqui, lá na fase da infância, tá? Já no módulo 2, a gente fala um pouquinho sobre a autoobservação e diagnóstico. Aqui a gente tem a oportunidade de aprofundar um pouquinho o autoconhecimento, identificando alguns padrões de comportamento e a influência do ego e da carência afetiva, tá? O exercício de autoobservação é sempre reconhecer padrões infantis. Aqui a gente fala autoobservação, mas é muito difícil a gente conseguir algum diagnóstico terapêutico em relação à autoobservação, tá? Porque quando você tenta levar para o paciente o tema de traumas na infância, ou o tema rei bebê, você não vai conseguir fazer com que ele enxergue isso, até mesmo por uma barreira que ele mesmo tenha. Então, ele não vai, de início, talvez, querer ser identificado, eu sou infantil. Ele vai entender que realmente você está chamando ele de criança, de infantil. E não é isso, nós estamos buscando o que aconteceu nessa infância. Então, quando a gente fala da autoobservação, é necessário ter muito cuidado com a forma com que vai ser abordado essa autoobservação. Você precisa sempre perguntar, olha, você se lembra como foi a sua fase de infância? Ah, não me lembro. Mas nenhuma parte da sua infância você se lembra? Do 0 ao 7, talvez seja mais difícil. Mas do 7 até a adolescência, até os 14, você lembra de alguma coisa? E aqui a gente vai tentar fazer com que ele se auto-observe em relação a isso, tá?
E outra coisa que também entra muito aqui na autoobservação é quando a gente pede, né, que junto com essa observação, ele também observe se hoje, né, uma pergunta aberta que você pode fazer. Hoje, você identifica algum momento do seu dia aonde você tem uma sensação, um sentimento mais infantil? Ele vai conseguir te responder se for desta forma, né? Talvez não, ou talvez isso até mexa com o emocional, e aí você também vai perceber que sim, mas é uma forma também de conseguir abordar. E aí a gente tem o teste do autodiagnóstico, né? Identifique seu perfil comportamental. Isso a gente faz realmente fazendo perguntas para que ele mesmo responda. O que você acha de uma criança que faz birra? O que ela quer? Ali você vai entender se ele se identifica, se ele tem empatia com isso ou não. Então, é um autodiagnóstico. Você pede para que ele se identifique realmente. Você se identifica como uma criança em qual momento da sua vida, em qual momento do seu dia a dia, tá? E o papel do ego e da carência. Compreenda as influências emocionais. A gente precisa entender se essas características realmente estão influenciando nas características emocionais desse indivíduo ou não, tá? Deixa eu ver aqui o próximo slide. O próximo slide, a gente fala do módulo 3, que são as relações interpessoais. Nas relações interpessoais, a gente vai sempre observar que as manifestações do rei e bebê, elas acontecem em diversos tipos de relacionamento. É aquilo que eu disse agora. Nem sempre a gente vai identificar uma manifestação apenas no adicto em relação ao uso da substância. A gente vai identificar também nas relações entre amigos, nas relações amorosas, nas relações profissionais, e isso fica muito claro quando a gente realmente aprofunda o tema e vê o quanto, né, características infantis impactaram os relacionamentos dessa pessoa. Então, nas relações interpessoais, a gente vai explorar como o rei bebê impacta os seus relacionamentos, né? Os relacionamentos aí desse indivíduo. E aprender a construir interações mais saudáveis e também mais equilibradas. Então, a manifestação do rei bebê em diversos tipos de relacionamento é uma característica. A gente tem aqui a identificação de ciclos de manipulação, dependência e idealização. Pronto. E também o estabelecimento de limites saudáveis e desenvolvimento de responsabilidade emocional. Então, são todas essas situações a qual a gente vai se deparar com características do bebê nas relações interpessoais, tá? No módulo 4, a gente também vai falar sobre ferramentas de cura. E a gente até falou um pouquinho sobre elas, mas agora a gente vai falar um pouquinho mais, porque na verdade a gente falou sobre o autoconhecimento, a autoabordagem, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas de cura mesmo, tá? São ferramentas práticas e técnicas eficazes para a autorregulação. A autorregulação emocional, gente, e o resgate da autoestima, não tem segredo aqui. O segredo aqui é a utilização correta, a utilização de forma prática da inteligência emocional. A gente costuma dizer, e esse foi o intuito também da junção desses 10 temas, desses 10 cursos, para que o terapeuta em si, todos nós, né, que de certa forma precisamos utilizar tudo isso que é falado aqui, a gente possa entender que tudo que envolva o ser humano hoje, ele está linkado ao emocional. E se a gente não cuidar do emocional,
nós não conseguimos dar um passo adiante, ou nós não conseguimos enxergar qual é o passo que nós precisamos dar, porque em algumas situações nós não conseguimos dar um passo, mas nós enxergamos qual é o próximo passo, e aí conseguimos nos preparar para o próximo passo. E muitas vezes a gente não consegue nem enxergar, né, qual é o próximo passo que a gente precisa dar. E nessa situação de não enxergar, por falta do controle emocional, por falta da inteligência emocional, a gente acaba dando um passo sem nem enxergar para onde a gente está indo, né? Eu ouvi uma frase que para mim fez total sentido quando voltada para o emocional, que é: não importa o vento se você não sabe qual a direção. Então, assim, não importa se o vento vai me ajudar a remar, se eu não sei se eu quero ir para a direita ou se eu quero ir para a esquerda. Eu não sei se o meu problema emocional está voltado à infância, eu não sei se o meu problema emocional está voltado à adolescência, eu não sei se o meu problema emocional está voltado nas frustrações do início da fase adulta. Então, se eu não sei aonde está o meu problema emocional, aonde eu preciso, de fato, trabalhar a minha emoção, não adianta o terapeuta trabalhar a infância, não adianta o terapeuta trabalhar a adolescência, não adianta o terapeuta trabalhar a fase adulta, porque o vento não vai fazer efeito, ele não vai empurrar esse barco para nenhum dos horizontes aí, tá? Então, o foco principal aí da junção desses 10 temas, desses 10 cursos, é justamente que nós possamos fazer o entendimento, e inteligência emocional foi trabalhada ali no meio, propositalmente, para que vocês pudessem entender que tudo que foi dito antes de inteligência emocional fazia parte de inteligência emocional, e tudo que nós dissemos depois de inteligência emocional está vinculado à inteligência emocional. Em algumas situações, alguns nomes mudam, em algumas situações, eu preciso falar de outra forma, mas sempre estará voltado ao emocional e à inteligência, que no caso nós entendemos que a inteligência não é o quanto você tem ou o quanto você usa o seu emocional, é o quanto você consegue regular o emocional que você tem para que você possa, de fato, alcançar algo sem que suas emoções te atrapalhem. A gente consegue identificar que o mundo hoje está voltado de ações tomadas por emoções. E aí você vê assassinatos, você vê suicídio, você vê o aumento da dependência química. E quando você vai buscar a causa raiz de tudo isso, você entende que há um problema emocional. Não existe a busca de uma substância, não existe a busca da prostituição, não existe a busca de outras formas de sobrevivência, como o tráfico em si, que não esteja voltado para algo emocional, seja no passado, no presente, mas sempre estará voltado a isso. Então, quando a gente trabalha a inteligência emocional, a gente pode falar em cura, né? E é por isso que eu estou até estendendo aqui a abertura do módulo 4, justamente para que a gente possa tocar nesse assunto. Eu posso falar de cura, porque a partir do momento que eu controlo as minhas emoções, eu estou curado da dependência emocional, eu estou curado de depender de emoções para viver. Então, eu só consigo fazer algo se eu estiver feliz. Se hoje não for um dia legal, eu não vou fazer nada. E não pode ser assim. Se hoje não for um dia legal, eu preciso fazer o básico da minha vida. Eu posso não estar motivado, eu posso não estar motivado e não conseguir fazer o meu melhor. Mas eu preciso fazer o básico. Eu preciso levantar, eu preciso escovar os meus dentes, eu preciso tomar o meu banho, eu preciso arrumar a minha cama, eu preciso ir trabalhar, né? Se eu não estou falando de algo que seja físico, mais emocional, eu preciso encarar, né, um transporte público sem agredir as pessoas, eu preciso não descontar nas pessoas o meu problema, porque a gente sempre diz que quando a gente não está bem, tudo acontece. Mas é o contrário, né? O fato de nós não estarmos bem é que nós conseguimos enxergar tudo que não está bem à nossa volta, porque nós estamos focados na energia ruim, nós não estamos focados na energia boa, porque quando eu estou bem, tudo está bem. Quando eu estou bem, eu não consigo enxergar
eu não consigo dar essa visão para as coisas ruins, né? Então, aqui no módulo 4, a gente fala justamente sobre isso, né? Sobre algumas ferramentas que vão mexer aí com a emoção, que são as ferramentas que nós chamamos ferramentas de cura. Preparar-se para equipar-se com práticas e técnicas eficazes para a autorregulação emocional e o resgate da autoestima. Então, aqui nós temos 4 passos. O primeiro é a autorregulação emocional, aprender a gerenciar suas emoções e reações. A comunicação assertiva, expressar-se de forma clara e respeitosa. Nós temos o reparenting, que seja o adulto que você precisava na infância, nutrindo suas necessidades internas. E isso é uma técnica muito importante. Quando a gente se depara com uma pessoa que apresenta características de rei bebê, a gente precisa entender que, seja real ou não, como a gente disse aqui anteriormente, se houve uma sensação de abandono, se houve uma sensação de rejeição por conta da situação daquela família, a necessidade daquela família, esse adulto hoje que apresenta sinais de rei bebê, ele precisa entender que hoje ele vai precisar ser o adulto que ele necessitou na infância. E aí a gente começa a construir até mesmo uma sociedade melhor. A partir do momento que eu não desconto as minhas emoções no próximo, e sim, eu busco suprir as minhas emoções e as minhas necessidades, sendo aquilo que me faltou, eu passo a melhorar tudo que está à minha volta. Porque eu vou começar a transmitir para as outras pessoas exatamente isso. Hoje eu sou o que sou, talvez não porque eu tive, mas porque eu não tive. E hoje eu preciso ser aquilo que eu não tive. E isso é maravilhoso. Isso é terapêutico, né? Isso é superação. Isso é inteligência emocional. Porque eu passo a lidar com as minhas emoções e a buscar nas minhas emoções aquilo que me fez falta, aquilo que me adoeceu. Então, eu me curo na minha própria ausência. Eu me curo na minha própria dependência. Eu busco dentro dela aquilo que me fez falta e consigo me reerguer ali, tá? E aí a gente tem aqui as meditações e visualizações, recuperar e fortalecer a fortaleza, né? Desculpa, recuperar e fortalecer a autoestima através de práticas guiadas. Aqui o terapeuta ele vai fazer isso de diversas formas, mas é claro que nem sempre o seu interno ali, a pessoa a qual você acompanha, vai conseguir identificar que você está guiando, né? Mas é muito importante que você guie de fato. Então, esteja preparado para nas entrelinhas, guiar aí momentos de meditação, guiar momentos em que você vai fortalecer esse indivíduo a recuperar a sua autoestima. Então, muitas vezes, ele não vai querer sentar com você, fechar os olhos e fazer um exercício de meditação. Ele não vai querer visualizar um futuro onde ele vai estar fisicamente melhor, onde ele vai estar visualmente melhor, internamente melhor, externamente melhor. Ele não vai querer fazer esse exercício de visualização com você. Ele simplesmente vai negar isso, né? Ele vai dizer, não consigo, quando eu fecho os olhos, eu tenho pensamentos acelerados. E aí, então vamos tentar um exercício de meditação? Ele também não consegue, porque quando ele começa a fazer um exercício de meditação, ele acaba se sentindo muito mais acelerado do que antes, tá? Isso não é algo de se espantar. Isso é real. E eu digo para vocês que é real porque, inclusive, foi algo que eu vivenciei. A meditação, para mim, hoje, é a melhor coisa que existe. Eu consigo meditar. Mas quando eu iniciei os exercícios de meditação, eu não conseguia meditar. Fechar os olhos e imaginar uma luz, fechar os olhos e conseguir sair daquela visão escura de olhos fechados, era impossível para mim. E além de ser impossível para mim, era algo
que me faltava o ar, era algo que me dava inícios de crise de ansiedade, porque eu precisava sair daquela escuridão. Eu não conseguia ter o processo de respiração, o processo de imaginar a luz chegando, o processo de conseguir estar de olhos fechados, mas ver as coisas claras, numa luz, enfim, todo um processo inicial de meditação. Eu não conseguia. E aí foi necessário realmente, o terapeuta que me acompanhou, me auxiliou muito nessa questão, e aí eu fui percebendo que toda o processo que ele estava fazendo era de uma forma guiada, hoje eu sei disso, era de uma forma guiada, era numa prática guiada, e que eu não percebia, que aos pouquinhos ele me levou a um processo de meditação. Então, é necessário fazer isso, né? Se a gente não consegue entrar num processo de meditação, a gente precisa começar a guiar aí um processo de visualização, onde você, de forma aberta, vai perguntar para a pessoa, você já parou para pensar em você daqui a 5 anos? Se você conseguir não usar mais. Não vamos tão longe, vamos daqui a um ano. Daqui a um ano, como é que você vai estar? Você já parou para imaginar? Você sonha com você? Daqui a um ano, daqui a 6 meses, sem o uso de nenhuma substância? Como é que vai estar a sua alimentação? É um momento da gente começar com coisas pequenas, né? A gente, durante a adicção ativa, a gente mal se alimenta. Então, é algo que, por exemplo, a gente pode buscar aqui numa prática guiada. Você já imaginou você daqui a um ano se alimentando, sentindo o sabor real de um alimento? Como é que você imagina? Fala para mim uma coisa que você hoje faz tempo que não come. Ah, faz tempo que eu não chupo laranja. Legal. E aí, imagina hoje como deve ser diferente o sabor de uma laranja para daqui a algum tempo que você experimentar. Porque tudo isso muda, tudo isso altera o sabor, a cor, as coisas, né? A visão, o olfato, tudo isso com a adicção ativa altera. E aí, no processo de abstinência, vai voltando, né? E é bacana esse processo de ir voltando. E aí a gente começa a idealizar, a fazer com que esse indivíduo visualize isso, né? O quanto isso vai ser bom para ele, tá? E aqui no módulo 5, a gente vai falar sobre reconstruir a identidade, né? A finalização aí da nossa jornada, ela deve sempre chegar, né? Sempre finalizar no processo de redefinir quem você é. O processo de recuperação, ele é um processo de redefinição. Quando eu falo em recuperar, eu estou falando em recuperar a sanidade. Eu estou falando em recuperar a vontade, recuperar o controle. Mas quando eu falo do ser humano adicto, quando eu falo de nós num processo de recuperação, a gente vai redefinir. Porque não adianta eu recuperar o controle da situação, né? Existe um passo no guia aí dos 12 passos, que ele vai falar que o adicto ele não tem mais controle, ele perdeu o controle da situação. E aí, quando eu falo que eu perdi o controle, aí sim eu falo que eu estou recuperando, eu estou num processo de recuperação. Ah, eu estou numa casa de recuperação. Por que uma casa de recuperação? Porque eu preciso recuperar o meu controle. Eu perdi o controle da situação. Eu não tenho mais controle da minha vida, né? A gente fala no passo 2 que a gente acredita num poder superior que vai nos devolver a sanidade. Mas no primeiro passo, a gente admite que éramos impotentes perante a adicção
e que as nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Então, quando eu entro numa casa de recuperação, quando eu entro numa CT, quando eu entro numa clínica de recuperação, eu estou indo lá porque eu dei o primeiro passo. Eu admiti que eu era impotente perante a adicção e que a minha vida tinha se tornado incontrolável. Por isso, eu estou lá para recuperar o controle. Mas quando a gente fala do ser, quando a gente fala do indivíduo, quando a gente fala da individualidade, a gente diz que eu vou redefinir quem eu sou. Porque até aquele momento, eu defini um novo padrão. E eu defini um novo padrão com base no uso abusivo de uma substância. E a partir de agora, eu não vou mais ser aquele indivíduo que eu defini através do uso abusivo da substância. Eu vou passar a ser um outro ser, um ser sem o uso abusivo da substância. E aqui eu entro no que eu deveria ser, uma pessoa com sanidade, que é o segundo passo. Eu volto a ser. Viemos a acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver a sanidade. A partir do momento que eu devolvo algo que era seu, você volta a ser proprietário daquilo. E é por isso que a gente trabalha muito o passo 1, o passo 2 e o passo 3, principalmente, né? Dentro da CT, dentro da clínica. Porque no primeiro passo, eu admito que eu perdi o controle. Então, eu estou entrando numa casa de recuperação porque eu quero recuperar aquilo que eu perdi, que é o controle. E aí, no passo 2, eu passo a acreditar em um poder maior que pode devolver a minha sanidade. Então, no passo 2, eu devolvo para você a sua sanidade. Eu devolvo a possibilidade de você não ser mais aquele que fazia uso, né, do uso da substância e passa agora a não fazer mais. Você está agora de volta com a sua sanidade. Então, automaticamente, eu volto a ser quem eu sou, porque ninguém nasceu com as características de um adicto. A gente pode até ter, no decorrer da vida, nos deparado, seja lá na infância, com algumas frustrações que tiveram essa característica, nos deram essa característica. E aí depois a gente passa a desenvolver uma nova pessoa. E aqui é o momento aonde a gente retoma, né? Essa frase diz muito. Eu vou redefinir. Então, eu volto lá no momento onde eu não fazia uso e dali eu vou redefinir. Eu vou voltar ali naquele momento e acabo desenvolvendo, né, a autonomia e uma empatia para um futuro mais pleno. Então, redefinir o autoconceito. Vai além da carência e da necessidade de validação externa, construindo uma autoimagem forte e autêntica. É o momento onde eu não vou mais esperar a aprovação. Eu vou redefinir o meu autoconceito. Eu já sei o que é certo e o que é errado. Então, eu não preciso mais exatamente dessa aprovação, que muitas vezes eu não tenho e me traz frustração. Então, eu vou tentar, com base no que é certo, seguir em frente. Desenvolver a autonomia e a empatia, né? Fortalecer a capacidade de agir independentemente de compreender as emoções alheias, aprimorando as suas relações. Aqui a gente vai falar sobre a questão de que muitas vezes nós não entendemos o porquê somos tratados da maneira X, Y ou Z. E aí nós ficamos buscando entender por que aquela pessoa está me tratando assim, por que aquela pessoa é assim, por que ela não me trata do jeito que eu gostaria de ser tratado. E aí a gente passa a entender, com o uso da empatia, que não é só eu que tenho problemas, quem está comigo também tem. Então, se essa pessoa não está me tratando dessa forma, talvez seja porque ela tem uma ferida emocional. Talvez seja porque ela tem um problema que naquele momento ela não consegue se render a uma tratativa diferente. Então, eu preciso ter empatia
porque senão eu vou viver a vida toda em volta de uma substância, porque eu não consigo entender que as emoções daquela pessoa também afetam a forma com que ela se comporta. E aí a gente precisa entender aonde é o limite dela e aonde é o meu limite. E aí aqui a gente também tem o próximo passo e último aí, que é criando um plano de crescimento. A partir do momento que eu elaboro um roteiro personalizado, eu vou dar continuidade numa evolução emocional. Então, após o curso, a gente também precisa garantir resultados duradouros. A gente precisa compreender o que de fato me aflige, o que de fato me atrapalha, a até mesmo ajudar o próximo. Às vezes nós não conseguimos desenvolver um plano de recuperação para uma pessoa, nós não conseguimos auxiliar uma pessoa num plano de recuperação, porque existe algo em nós que é uma barreira, que é uma crença limitante, que é uma frustração lá na infância, que também nós trazemos numa característica. Nós temos um rei bebê também. Nós temos algo lá na infância que nos impede de auxiliar, muitas vezes, quem está do nosso lado a se tratar. E aí aqui a gente começa a entender que eu preciso continuar também com a minha terapia, eu preciso também continuar com o meu tratamento terapêutico para que eu possa continuar ajudando ao próximo. Então, no módulo 5, a gente também deixa uma dica para os terapeutas, para as pessoas que estão auxiliando, né, estão trabalhando dentro das clínicas de recuperação, para que elas possam sempre estar atentas, tanto ao seu comportamento, então aquela questão da autoavaliação, ela precisa ser constante para nós que trabalhamos dentro da CT, e ela também precisa ser constante para que nós possamos observar aos que acompanham o dependente, se de fato não existe também ali uma criança ferida, não existe também ali uma ferida emocional que precisa primeiramente ser tratada e curada dentro do familiar, para que ele também possa auxiliar no processo de recuperação daquele interno. Então, nós vemos muito isso acontecer, algumas feridas emocionais partidas aí, né, partilhadas dentro da CET, que a gente consegue identificar que há necessidade de um tratamento familiar, há necessidade de trabalhar essa família, há necessidade de trazer partilhas familiares para dentro da CT, partilhas familiares num momento de visita, para que a gente possa trabalhar, de fato, todas as feridas emocionais do interno, as feridas emocionais da família, para que o trabalho da internação, o trabalho da recuperação, ele de fato tenha efeito. Deixa eu só conferir o áudio aqui. Continua me ouvindo, Sandra? Som. Bom, parece que está funcionando sim. Então, vamos voltar aqui para o nosso módulo de finalização. Finalizando, então, esse tema sobre o rei bebê, tá? É de extrema importância que nós possamos avaliar todos os lados de um momento de recuperação, então, todos os lados, nós falamos todas as pontes de recuperação, todos os anexos ali, que a gente costuma dizer, aquele interno, aquela pessoa que está ali sob os nossos cuidados, tá? Finalizando, então, aqui, mais uma aula, a nossa última aula, deixando o recado de que essa aula gravada, para quem está acompanhando de forma gravada, ficará disponibilizada no máximo amanhã até o período da tarde, tá? E aí,
eu deixo também para vocês aberto aí para que vocês possam trazer dúvidas, deixo aberto o WhatsApp, o grupo, né, para que vocês possam trazer aí se há alguma dúvida, e também sobre a aula de ontem, que foi um material que eu vou precisar gravar, porque ontem nós não tivemos presenças online, né, presenças de fato na aula ao vivo, então eu vou gravar a aula e aí eu disponibilizo ela junto com o link para vocês lá no grupo, tá bom? Sandra, tá me ouvindo? Verdade. Ficou com alguma dúvida? Você quer fazer alguma pergunta em relação à aula de hoje? Não, mas é um assunto super interessante, viu? Sim. Maravilhoso. O RBB é algo que a gente pode e deve aprofundar, tá? Tem alguns materiais que vão ficar disponíveis agora, finalizando o curso. Eu tiro o final de semana para separar esse material e também gerar o certificado de vocês. E aí, provavelmente na segunda-feira já fique tudo disponibilizado, tá? Os certificados, os materiais de apoio, os materiais de estudo, e aí vocês vão conseguir também fazer mais leituras, se aprofundar mais, e até ter fontes aí para buscar mais sobre os assuntos que mais interessaram em relação aí às aulas, tá bom? Perfeito. Esse assunto ele é bem, como é Sim, que eu ele posso toca. falar? Ele é profundo, né? Eu nunca Sim, tinha, é a primeira vez que eu ouço. sim, ele toca bastante, é algo que se for muito bem trabalhado dentro da clínica, né, no processo pós-clínica também, porque às vezes a gente não consegue identificar isso dentro da clínica, ele auxilia muito, muito no processo de recuperação, tá? De manter a recuperação. Até porque quando a gente fala desse processo que eu falei durante a aula de, às vezes, nem conseguir identificar aonde foi lá na infância que teve algo que precisou ser tratado e não conseguiu ser tratado, a gente consegue até trabalhar de uma forma mais leve, porque às vezes a gente fica buscando na terapia e nada, e não consegue identificar, né? Ou faz uma identificação de forma errada. Então, quando até mesmo a gente não tem uma identificação de onde foi o momento lá na infância, fica mais fácil. A gente consegue trabalhar o nada, digamos assim, né? E Entendi. aí a gente tem algo para trabalhar. Então, é um processo muito bacana de se trabalhar. A gente, para quem gosta do tema, costuma se aprofundar no Rei Bebê, para que a gente tenha também uma garantia de não ter uma recaída, tá? Certinho. Muito bom, Tati. Obrigada, viu? Por nada, meu bem. Eu é quem agradeço aí pelo acompanhamento nas aulas, tá? E aí acompanha lá, continua acompanhando o nosso grupo. Eu vou te mandar agora. Esse final de semana vai ficar mais tranquilo também para mim fazer as pesquisas que eu tinha te prometido. E aí eu te mando lá alguma coisa no decorrer da semana, tá bom? Tá certo. Muito obrigada, viu? Amei. Eu que Um tema agradeço. maravilhoso. Que ótimo. Bom final de semana, Sandra. Igualmente. Tchau, tchau.